Sexto ano, boa tarde, bom dia, boa noite. Sexto ano, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. A aula de hoje foi assim. Nós começamos comentando um pouco a atividade digitada, né? E logo em seguida nós demos continuidade ao período dos sumerianos, né? Dos sumérios, ali na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. A atividade digitada foi assim, deixa eu mostrar para vocês. Essa atividade aqui ela tem algumas questões que você encontra fácil no livro, né? Por exemplo, a primeira questão. Nós falamos sobre essa questão aqui, quais os primeiros metais trabalhados pelos seres humanos durante a Idade dos Metais. Então você encontra essa fácil no livro. É lá na terceira fase da pré-história, que é chamada Idade dos Metais, tá bom? Então é você lembrar que eles faziam armas, faziam utensílios, né? Cunhavam moedas, enfim, e tudo isso era feito com metais aí na terceira fase da pré-história, tá bom? No finalzinho da Idade dos Metais, no finalzinho da Idade dos Metais é que começa o que nós vamos ver sobre o crescente fértil, tá bom? Então aqui a segunda questão, por exemplo, qual a utilidade desses metais? Eu acabei de comentar, viu? Eu não vou estar... aos poucos a gente vai tirando assim as rodinhas, vamos dizer, para você começar a andar sozinho, né? Aprender a pegar suas respostas no livro e a criar seu argumento em cima delas, tá bom? A terceira, o ser humano, ainda na pré-história, cria o Estado para organizar a vida pública. O que podemos entender sobre Estado, né? Aí sempre comece com letra maiúscula, tá bom? Lembrando aí que você deve colocar Estado com E maiúsculo no começo, não importa onde esteja a palavra, então. Estado, né? Uma organização, enfim, tem várias formas de você responder. Pode ser uma junção das leis com o território, com o povo, com o exército, com o governo, tudo isso aí forma um Estado. Você pode colocar todos juntos numa só resposta. Aí todos pagam impostos, alguns não pagam, enfim. Cite alguns acontecimentos do Paleolítico, que é aquele primeiro período da pré-história, primeira fase da pré-história, onde o ser humano vivia vagando pelo mundo, né, com seu grupo. Eles não tinham uma caverna fixa, sempre estavam se mudando, então eles eram nômades. E o que mais eles faziam? Sendo nômades, eles não plantavam nada, entendeu? Então, já dei duas dicas muito boas para vocês. Sendo nômades, eles não plantavam. Se eles não plantavam, eles não conheciam a agricultura ainda. Então você começa a organizar seu pensamento em cima disso, tá bom? A quarta questão, não, aliás, a quinta questão, você vai marcar a que se refere essa imagem aqui. Desconsiderem isso aqui, finjam que não estão vendo esse meio ponto aqui, tá bom? Foi um erro de digitação, tá? O que representa a imagem abaixo? Essa imagem é da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, Piauí. O que é que ela representa? Será se ela representa a arte moderna, a arte contemporânea, a arte medieval ou a arte rupestre, né? Marca somente uma alternativa. A sexta pergunta. De acordo com nossos estudos, o ser humano inventou ou descobriu o fogo? Comente. Aí você vai dizer se ele inventou ou descobriu, ponto. Ao comentário você vai colocar da seguinte forma, você vai dizer, ele precisou descobrir ou inventar o fogo. Por qual motivo? O que é que se faz com o fogo? Em meio a um monte de animais selvagens, perigosos, e para você, digamos assim, ter uma alimentação melhor, né? O fogo foi uma tecnologia que o homem aprendeu a produzir, né? A partir do momento em que ele aprendeu a produzir o fogo, ele inventou a maneira de produzir. Agora o fogo em si, ele já é outra história, né?
Então você tente lembrar das aulas que a gente passou para vocês, a explicação direitinho, tá bom? Porque o fogo ele foi arma, ele foi tudo, ele foi aquecedor, né? Ele serviu para cozinhar alimentos, ele serviu para clarear a noite, ele serviu para muitas e muitas coisas, inclusive como status de poder. Quem soubesse produzir o fogo, quem tinha essa técnica, era muito respeitado, viu? Então essa aqui foi nossa pequena atividade dessa semana. O nosso foco principal de hoje é falar sobre o povo que deu origem à civilização, digamos o povo mais antigo do mundo, o povo mais, digamos que sem esse povo aqui, sem os sumérios, provavelmente nós teríamos um atraso muito grande até hoje, porque não teria como você imaginar o mundo hoje sem os calendários, por exemplo, né? E foram eles que inventaram os calendários. Diga-se de interessante, os calendários têm 12 meses, né? Cada mês, em média, uma média de 30 dias, certo? E esses calendários foram criados pelos sumérios há mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo nascer. Viu? O que mais impressiona a respeito dos sumérios, por ser o povo mais brilhante aí do finalzinho da pré-história, começando aí o momento de história escrita, é que eles não foram só um povo qualquer que chegou no mundo, passou sem deixar nenhuma marca. Muito pelo contrário, eles deixaram marcas que a ciência não consegue explicar hoje. Como é que os sumérios criaram uma área de conhecimento até hoje utilizada, chamada de astronomia? Qual o mistério de tudo isso? Os caras já sabiam, já conheciam o sistema solar. E tem como provar isso. As argilas, os achados arqueológicos, inclusive vai numa atividade aí que o tio passou para a próxima semana. Nós colocamos uma argila com algumas inscrições sumerianas, umas imagens e o sistema solar com os planetas girando ao redor do Sol. E detalhe, os planetas são esféricos, são redondinhos, como devem ser, né? Nem o mais radical terraplanista do mundo hoje, digamos, poderia questionar que isso não fosse uma verdade, vamos dizer assim, uma verdade comprovada. Como é que os caras há 6.000 anos antes de Cristo faziam o mundo redondo, os mundos redondinhos, e tem gente hoje falando em terra plana, né? É uma coisa que isso aí meio sem nexo, né? Sem lógica. Então é o seguinte, além da astronomia, que é o estudo dos astros, né? Os sumérios criaram os calendários, também foram responsáveis pela criação da roda. Imagine um mundo hoje sem roda, sem pneu, sem algo redondo que pudesse girar. A roda girou a economia mundial. Então, os sumérios começaram a imaginar, há 6.000 anos antes de Cristo, que não adiantava colocar trenós para serem arrastados por animais, quando na verdade seria muito mais fácil ele fazer isso através de um mecanismo arredondado, né, que não fosse ter nenhum impacto, que a física chama de inércia, né? Enfim, eles não vão parar, a roda não vai parar assim à toa, só se você tiver um mecanismo de freio. Mas é muito melhor você colocar uma carroça com uma roda sendo puxada do que levar a carroça sem roda, sem nada. Então, a roda foi uma invenção dos sumérios. Às vezes a gente também chama de sumerianos, que é a mesma coisa. Os sumérios, fala sobre eles no nosso livro didático, sim, aí na página... Deixa o tio localizar aqui a página. Na página 44 do nosso livro, tá bom? Tem um textinho sobre os sumérios. O que eu estou fazendo aqui é um esquema básico da cultura sumeriana, né? E a gente está... não é um debate porque vocês não estão aqui agora com o tio, mas
Os que estavam em classe puderam, a gente fez os esquemazinhos lá também para eles, tá? Os sumérios também inventaram as primeiras cidades, né? As primeiras cidades, também chamadas de cidades-estado. Uma pequena cidade com força de estado. Dentro de um estado o que é que tem? Tem leis, né? Tem exército. Tem o que mais na cidade? Temos um povo, temos um território, temos um governo. Todo estado é assim. O Brasil também é um estado. O Brasil é assim, né? Tem um governo, tem tudo isso aqui. Como nós vimos na aula passada, a Mesopotâmia se situava dentro de dois rios. Aliás, dentro não, às margens, entre dois rios. Do lado de cá o rio Eufrates, né? O rio Eufrates. Do lado de lá o rio Tigre. O rio Tigre. Hoje não se chama mais Mesopotâmia. Hoje a gente chama de Iraque, né? É o atual Iraque. Mesopotâmia é o nome da região todinha. Essa região todinha. Dentro da Mesopotâmia começaram a surgir os primeiros povos. E os sumérios foi o primeiro povo a aparecer. E esses sumérios fundaram muitas cidades. Você imagina que aqui é uma cidade, que é outra, que é outra, que é outra. Tá bom? Os sumérios começaram a fundar essas cidades. Por exemplo, uma cidade chamada Uruk, outra cidade chamada Lagash, outra cidade chamada Edenon, outra cidade chamada Ur, onde nasceu o patriarca Abraão. Sim, ele não era judeu, ele era sumeriano. De lá ele fugiu para Jerusalém levando seu povo, né? Isso aqui já é outra história que a gente vai ver futuramente, tá bom? Cada cidade dessa tinha uma função e nem todas eram amigas umas das outras, não. Apesar de serem o mesmo povo, mas eles ficavam brigando o tempo todo, eles ficavam guerreando, em confusão ali, enfim, né? Para ver quem era mais forte, quem era mais rígido. Então, é isso aí. O poder sempre fala mais alto também quando você tem uma organização poderosa de pequenos estados ali, todos fortes, né? Então, gente, eram cidades-estados, enfim, os sumérios criaram as primeiras cidades-estados com muralhas de tijolos, né? Antigamente o povo não usava tijolo, mas aí os sumerianos inventaram essa coisa chamada tijolo, que até hoje nós utilizamos muito aqui no Ocidente, né? Os sumerianos também criaram os grandes templos, né? Vou puxar a setinha para cá, fica mais fácil. Criaram grandes templos, né? Que é isso, tio? É um bolo, quase. Aqui é uma pirâmide com degraus, né? Que era comum naquele tempo lá na região da Mesopotâmia. Aí tem as escadas, a escadaria para o pessoal subir, né? Tem os compartimentos aqui, como se fossem apartamentos, né? O andar térreo aqui embaixo, enfim. Que é isso? Pirâmide. Na verdade, essa pirâmide sumeriana a gente chama de zigurate. Zigurate. Ah, tio, então aqui é um zigurate, né? Isso, aqui é um zigurate, né? Temos a imagem de zigurate aqui no livro, na página, deixa eu ver, na página 48 nós temos a imagem de pelo menos de um restinho de zigurate que sobrou, né? Digamos que os arqueólogos encontraram e eles recuperaram suas paredes, enfim. Aqui nós temos o zigurate mais famoso da história, que o pessoal chama de Torre de Babel, né? Um zigurate tão alto que pretendia chegar até o céu. Até o céu, né? Conta-se que na Bíblia, olha só, muita coisa da Bíblia, muita história bíblica, tem sumérios pelo meio. A gente não percebe, mas tem. A Torre de Babel é uma história bíblica, mas só que aconteceu na Mesopotâmia por meio dos sumérios, né? Ou seja, essa Torre de Babel era para chegar até o céu. Quando foi chegando até lá,
Deus não permitiu, enfim, o Deus monoteísta não permitiu. Então, o que é que acontece? Essa torre se quebrou e caiu, né? O pessoal todo passou a falar línguas diferentes, quer dizer, os cursos de línguas já estavam nascendo aqui, enfim, e tal, né? Todo mundo passou a falar línguas diferentes, ninguém se entendia mais e assim não deu certo essa empreitada, né? Enfim, o que nós temos que compreender sobre os sumérios, né? Eles foram os mais importantes, eles foram os mais notáveis. Assim, eles foram dominados por outros povos, a gente vai ver isso aí. A gente vai ver que eles foram dominados pelos acádios, né? Um outro povo que chegou na região, dominou os sumérios. Abraão fugiu com seu povo para a terra de Canaã, ele lá fundou a cidade de Canaã, tomou a cidade de outros povos que tinham lá. É uma história muito emendadinha uma na outra, é muito próximo a história dos sumérios, os mesopotâmicos, com a história dos hebreus. São vizinhos, digamos assim. A própria história de Noé, que os hebreus contam, que o Noé teria construído a grande arca para salvar os seres humanos do dilúvio, já era contada na Suméria, né? Já era contada pelos sumérios, só que o nome não era Noé, o nome é Gilgamesh. Opa, errei. Tio, errou feio aqui, né? Gilgamesh. Gilgamesh organizou uma grande fortaleza para, digamos, salvar as criaturas do grande dilúvio que iria destruir o mundo. A gente fala de mundo, a gente fala o mundo que eles conheciam, né? Enfim. A própria palavra Edenon vem de Éden, uma cidade que tinha lá. Então, de acordo com a tradição sumeriana, os primeiros seres humanos teriam surgido aí na Mesopotâmia, né? Edenon vem de Éden, Éden quer dizer paraíso em sumeriano. Então, gente, essa aqui foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Na próxima aula vamos ver os povos acádios, tá bom? Um outro povo da antiguidade que dominou os sumérios e tomou muita coisa que eles tinham e acabou criando o primeiro império da humanidade. A gente vai entender o que é império, tá bom? Então ficamos aqui, essa aula de hoje, muita saúde e paz a todos. Um grande abraço do tio. Se cuidem, gente, saúde em primeiro lugar, em seguida vem o conhecimento, né? Ok, grande abraço, tchau.